Olá pessoal, aqui quem fala é Daiane Cândido. Sejam bem-vindos a essa aula. E na nossa aula anterior, nós comentamos um pouco sobre a meiose. Entretanto, algumas dúvidas surgiram, alguns pontos não foram bem esclarecidos. E tendo em vista essa questão, hoje eu vou trazer um resumo, né, tentando descomplicar um pouco a meiose. Então, ao longo dessa aula, eu acho muito importante que você pegue o seu caderno, pegue uma caneta, um lápis, um marca-texto. E à medida que a gente for comentando sobre os pontos, né, que a gente vai abordar na aula, eu acho muito importante que vocês vão fazendo anotações, a fim de que as informações elas fiquem claras e, de forma geral, isso vai facilitar o processo de aprendizado de vocês. Então, tendo dito isso, vamos embora para a nossa aula, ok? Olha, hoje nós veremos, né, eu coloquei aqui 4 pontinhos que a gente vai abordar nessa aula. O primeiro, né, que é essencial, a gente vai entender o conceito de meiose. Depois, a gente vai falar sobre quem realiza esse processo, né? Quais os organismos que realizam esse processo. No ponto 3, a gente vai compreender qual é a importância da meiose. E por fim, né, no ponto 4, a gente vai ver as etapas da meiose e as suas respectivas fases, certo? Bom, primeiramente, a gente tem aqui o conceito de meiose, né? Eu não vou comentar sobre o processo que antecede esse processo de divisão celular, que é a intérfase, porque na aula de mitose, o professor Willames, ele já comentou, ele já esclareceu essa questão, e tendo em vista isso, a gente vai diretamente aqui para a meiose mesmo. Então, a meiose é um processo de divisão celular. E de que maneira esse processo ele acontece, Daiane? Então, veja só, uma célula mãe, ela vai originar, né, ela origina 4 células filhas. Né? Se você observar essa imagem que eu coloquei aí ao lado, a gente observa que acima a gente tem uma única célula, né, sofrendo essa divisão. E ao final, né, nessa parte de baixo, a gente tem um total de 4 células filhas originadas. As células filhas, ó, têm metade do número de cromossomos que a célula que as originou. Ou seja, pessoal, essa primeira célula aí da imagem, ela é 2N. Se ela é 2N, significa dizer que ela é uma célula diploide. As células filhas originadas abaixo, elas vão ter essa metade do número de cromossomos. Por isso que elas são N, entendeu? E esse processo, olha, ele é chamado de divisão reducional, justamente por conta aí dessa questão que a gente acabou de comentar, da célula mãe, ela ter o seu material, né, os seus cromossomos, eles serem divididos ao meio, originando outras células aí, ó, haploides. Todas as células formadas são geneticamente diferentes. Ou seja, pessoal, cada uma dessas células aí, N, que são haploides, né? Elas têm diferenças genéticas. Elas são totalmente diferentes umas das outras, ok? E elas, olha, e esse processo de meiose, ele é dividido em 2 etapas, que a gente vai comentar posteriormente, que é a meiose 1 e a meiose 2. Espero que tenha ficado esclarecido, né, essa primeira parte. Agora a gente vem para a segunda parte da nossa aula. Quem realiza esse processo? Então, gente, olha, todos os organismos eucariontes, ou seja,
com núcleo delimitado por membrana celular ou carioteca, realizam esse processo. Então, quem seriam esses organismos eucariontes? Os animais, de forma geral, os fungos, bactérias, protozoários e plantas fazem essa divisão celular, certo? Nos animais, por exemplo, vamos tomar o ser humano, né? Nós como exemplos. Esse processo de divisão, ele vai acontecer justamente nas gônadas. Que gônadas são essas? Nos homens, vão ser os seus testículos. E nas mulheres, vão ser os seus ovários. Porque a meiose, ela tem esse importante papel que a gente vai ver a seguir, ó, que é a da formação dos gametas. Que no caso das mulheres, né, temos os ovócitos, ou óvulo, né? E no caso dos homens, a gente tem o espermatozoide. Ou seja, gente, a importância da meiose é um processo vital para a vida. Aí você vai dizer, por que, Daiane, que é um processo vital para a vida? Porque é justamente, como a gente já comentou, responsável pela formação de gametas nos animais, ou seja, sem a meiose, não existiria ovócito, espermatozoide e nem fecundação. Ou seja, sem a meiose, nem eu e nem você estaríamos aqui hoje. E além disso, olha, durante a meiose 1, que é uma das etapas, né, que a gente já vai comentar, na prófase 1, que é uma das fases da meiose 1, ocorre um processo chamado de crossing over, que é importantíssimo para a variabilidade genética dos indivíduos. Ou seja, gente, a variabilidade genética, né, das pessoas, né, as suas diferenças, assim como nos animais e em todos os organismos vivos, é resultado justamente desse processo de crossing over. Então, se não fosse também, né, a meiose e esse processo de crossing over, todas as pessoas seriam iguais. Já pensou que estranho seria? Bom, vamos agora para as etapas da meiose. Gente, se tiver vocês escutando aí um ruído, um barulhinho por fora aí de música, ignorem, por favor, porque infelizmente é fim de semana, né, que eu tô gravando e as pessoas, né, os vizinhos tendem a gostar de uma festa, né, de um barulhozinho. Mas enfim, vamos focar aqui. Etapas da meiose. Meiose 1, né, primeira etapa, a gente vai ver as fases. Olha, nessa primeira etapa da meiose, uma célula diploide dará origem a duas células haploides, ou seja, com metade do número de cromossomos que a gente já comentou lá no início. E que fases são essas que compõem a meiose 1? A gente tem a prófase 1, a metáfase 1, a anáfase 1 e a telófase 1. E ambas ocorrem respectivamente, ou seja, nessa mesma ordem, uma após a outra, ok? O que é que acontece na prófase 1? Veja bem, na prófase 1 vai acontecer o desaparecimento da carioteca. Aí tu me pergunta assim, Daiane, o que é carioteca? E eu vou te relembrar que carioteca é a mesma coisa que envoltório nuclear, ou seja, é a membrana que vai envolver o núcleo e deixar ele muito bem delimitado. Então, olha, se tu observar aqui na imagem, vou tentar aqui te mostrar. Olha, aqui na imagem, a gente tem esses materiaizinhos aqui, ó, dispersos. Que é justamente a questão que eu já falei para vocês, que é o desaparecimento da carioteca, certo? E o que é que acontece mais na prófase 1? A duplicação dos centríolos e a formação do fuso acromático, que é justamente essa região aqui, ó, tá vendo? E em seguida, a gente tem também o início
da condensação dos cromossomos. Então, olha, como eu estava falando para vocês, vai iniciar a condensação dos cromossomos, que são essas estruturas que eu estava mostrando para vocês aí, ó. Tá vendo? Eles vão começar a se condensar. E outro fato importante, né, na prófase 1, que a gente até já comentou anteriormente, é justamente essa questão do processo de crossing over, que é essa troca de material genético, né, de partes dos cromossomos homólogos, que vai justamente proporcionar, né, essas diferenças genéticas entre os indivíduos. E além disso, pessoal, esse crossing over, ele vai acontecer em uma das subfases que tem na prófase 1, né? Esses nomes aí que eu coloquei ao lado, leptoteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, são subfases da prófase 1. Entretanto, a mais importante, né, uma das mais importantes, que é importante, olha a redundância, né, que é essencial a gente comentar, é justamente o paquíteno, que é a questão do crossing over que vai acontecer nessa subfase. Entendido? Crossing over ocorre na subfase de paquíteno, ok? E é importantíssimo para a variabilidade genética. Bom, na metáfase 1, a gente tem que os cromossomos eles vão migrar para o centro da célula aos pares. Então, observa aí, olha, os cromossomos, né, formando essa linha aí central na célula. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Tá vendo? E nessa fase, olha, os cromossomos eles vão atingir a sua condensação máxima. Ou seja, se, por exemplo, eu pegar uma célula e eu for observar ela no microscópio e ela estiver, né, fazendo o seu processo de divisão meiótica e o seu processo de divisão meiótica estiver na metáfase, né, essa visualização dos cromossomos da célula vão ser muito melhores, justamente porque eles estão, né, em sua condensação máxima. E esse posicionamento deles ao centro da célula forma o que a gente chama de placa equatorial, que eu não tinha comentado ainda com vocês. Vamos lá. Na anáfase 1, nós temos que os cromossomos, eles são puxados pelas fibras do fuso para os polos da célula. Observa aí na imagem, olha, que as fibras do fuso, né, estão fazendo esse puxamento, né, estão puxando esses cromossomos, cada um, né, para um polo da célula. Inclusive, a gente pode comparar, né, até com uma analogia que a gente já tinha feito na nossa aula anterior, que é de um cabo de guerra, né? Que essas fibras do fuso, elas vão funcionar como um cabo de guerra, que vão puxando, né, os cromossomos, cada um para cada polo da célula. E é justamente ocorrendo, olha, a separação dos cromossomos homólogos, que antes, né, esses cromossomos, eles estavam juntinhos, como a gente consegue observar aqui, ó, né, a gente tem eles juntinhos, aqui, ó, juntinhos. Na fase seguinte, a gente tem, olha, cada um indo para um lado, certo? Bom, na telofase 1, vai ocorrer a descondensação dos cromossomos, né? Se antes, né, eles estavam maximamente condensados, agora eles vão começar a se descondensar. Observe que eles já estão ficando mais esticadinhos, ó. Tá vendo? Estão se descondensando. Vai acontecer, né, o envoltório nuclear, olha, ele vai voltar a se formar. Aqui na imagem a gente não consegue observar isso ainda, mas é nessa fase de telofase 1 que o envoltório nuclear, né, ele vai voltar a se formar e, consequentemente, o núcleo da célula ele vai reaparecer. A célula sofre uma espécie de estrangulamento. Então, ó, observa aqui na imagem
que tá se formando, olha, esses estrangulamentos aqui na célula, né? Esse estrangulamento citoplasmático, que é justamente o que vai provocar a sua divisão. E esse processo de divisão a gente chama de citocinese, né? Quando a célula ali sofre esse estrangulamento citoplasmático e, consequentemente, ela se divide, dando origem a duas células distintas. E é justamente nessa fase que a gente encerra a primeira etapa da meiose, que é a meiose 1, né? Onde uma célula-mãe originou aqui, como a gente observa, né? As duas células haploides. Vamos para a meiose 2, a nossa segunda etapa. Então, pessoal, para a gente não se prolongar tanto, eu quis trazer, né, já uma imagem com todas as fases da meiose 2, que de forma geral é muito semelhante à meiose 1. Entretanto, olha, existem algumas diferenças. E é justamente o que a gente vai observar aqui agora. Veja só, na meiose 2, durante a prófase 2, vai acontecer basicamente a mesma coisa da prófase 1, né? O desaparecimento da carioteca, os cromossomos eles começam a se condensar, a formação do fuso acromático. Entretanto, pessoal, uma diferença importantíssima é que na prófase 2 não ocorre crossing over, certo? Não vai ocorrer essa troca entre os cromossomos, né? Entre as cromátides, não ocorre troca de material genético. Na metáfase 2, olha, vai ocorrer a mesma coisa da metáfase 1, né? Só que em vez de os cromossomos eles se encontrarem aos pares, né, ao centro da célula, eles vão se encontrar um abaixo do outro, olha. E na anáfase 2, não é? Não vai haver, no caso, a separação dos cromossomos homólogos, mas sim a separação das cromátides irmãs. Aqui, ó. Observa aqui, ó. Ó, não estão se separando cromossomos, mas sim cromátides. Nessas perninhas aí que vocês veem, ó. E, por fim, né, na telófase 2, como a gente viu, né, na meiose 1, foram originadas apenas, né, duas células filhas. E aqui a gente vai ter a formação, né, após o estrangulamento citoplasmático, a formação de 4 células filhas haploides. E assim a gente encerra, né, esse processo aí, da meiose 2. E para finalizar, eu deixo para vocês uma frase que diz assim, olha, a mente é como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica e mais ela pode expandir.